Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10 e o nosso tema é permaneçam firmes na palavra da verdade. Irmãos, muitas questões podem vir, muitas teorias ou teologias podem vir, mas nós temos que aprender e ficar na palavra onde nós aprendemos, onde foi a nossa base. Aqui no nosso texto do dia, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, mesmo que as pessoas estivessem lendo na verdade, ainda ele insistia com a mesma mensagem. Por quê? Para que isso pudesse ficar cada dia mais gravado na mente das pessoas. As pessoas deveriam se lembrar, ou os irmãos deveriam se lembrar ao que Deus já tinha feito na vida deles. Então veja que o apóstolo Pedro aqui, escrevendo a essas pessoas, a esses gentios daqueles dias, e também judeus, para que não viessem de se desviar da palavra da verdade, a qual eles tinham aprendido. Aqui na nossa síntese, somente firmados na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos. O que é isso? Porque se alguém vem, se nós não estivermos verdadeiramente firmados na palavra da verdade, vão vir ventos de doutrina, vão vir questões, vão vir teologias, ministrações, profecias, várias questões do que para tirar o nosso foco, o nosso desejo e a nossa vontade e para quê? De estar na presença de Deus. E o que a gente vai começar a ouvir? Começar a ouvir fábulas, começar a ouvir histórias, começar a ouvir coisas que outrora nós não acreditávamos e agora o que nós acreditamos é para o nosso bel prazer. Aqui no nosso texto bíblico, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 21, eu queria ler o versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, Jesus não veio contar fábulas, Jesus não veio contar histórias. Jesus veio sim falar acerca do Pai, falar acerca do seu ministério, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Então aqui o apóstolo Pedro, ele escrevendo, está falando, olha, Jesus ele fez desse jeito. Ele falou tudo aquilo que o Pai tinha falado já. Jesus veio para confirmar aquilo que os profetas disseram, que os patriarcas disseram, aquilo que o Antigo Testamento estava dizendo. Então Jesus veio para confirmar isso. No versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem sabeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, a palavra inerrante, a palavra de Deus, ela tem que estar gravada em nossos corações, ela tem que ser luz no caminho, no caminho escuro de outras pessoas. Além do nosso caminho, claro, também alumiar o caminho de outras pessoas. Então veja que o apóstolo Pedro, escrevendo a carta, aquelas pessoas que estavam desanimadas, que estavam dispersas, olha, vejam bem, fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro. Ou seja, fazer a diferença no momento certo e na hora certa. O versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, ninguém pode interpretar ao seu bel prazer, as suas próprias escolhas. E o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ninguém faz por si mesmo, ninguém pode pegar a Bíblia e interpretar da forma que quer interpretar, pegar versículos isolados e fazer da forma que quer fazer. A Bíblia tem uma linha de raciocínio, a Bíblia tem uma concordância. Então, meus irmãos, não adianta querer pegar um versículo, texto fora de pretexto, texto fora de contexto, vira pretexto para heresia. Então veja que nós temos que pegar e falar de um todo da Bíblia, mas com concordância, com uma linha certa, não ficar querendo justificar algo que é injustificável. Introdução. Recordar instruções do passado não é uma prática popular na cultura contemporânea. Ou seja, relembrar das coisas boas do passado, não somente relembrar, mas colocar em prática, não é uma coisa muito boa. Porque quando se lembra do passado, muitos se lembram dos exageros que existiam nos usos e costumes, mas não se lembram que a palavra era melhor, que o conteúdo da mensagem era melhor, que os hinos eram melhor, que as pessoas, que nós orávamos mais,
O Espírito Santo de Deus no culto, ele tinha mais espaço nos corações para atuar. Então, meus irmãos, veja que as pessoas não se lembram, só lembram dessas coisas que, não podia isso, não podia aquilo, era tudo proibido. E também aqui, Pedro sabia que se os crentes não se voltassem para as antigas verdades, seriam enganados pelas novas mentiras. Então, é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não querem aceitar a verdade, mas não querem ficar nas antigas verdades, porque acham que é ultrapassado, e aceita essas mentiras, porque aquilo que era verdade vai continuar sendo verdade. Mas e hoje? O que está sendo dito? O que está sendo falado? As pessoas são iludidas, são ludibriadas através de mentiras para o seu bel prazer, como eu já disse, porque pode, porque eu faço, porque a Bíblia diz assim, porque eu sou vencedor. Você é vencedor, você é vencedor. Não, eu sou vencedor. O determinismo terrível, a teologia da prosperidade, tudo isso acaba o quê? Tirando aquilo que nós éramos antigamente, que eram pessoas que não, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que estar com Deus, se Deus quiser me provar, glória a Deus e aleluia. Ninguém quer passar por prova, as pessoas querem determinar, não, o crente não sofre, o fiel de Deus, nós estamos comendo o melhor dessa terra, e aí pega essas coisas aí e começa a iludir o povo. Então aqui para a nossa lição, relembrando verdades antigas, um chamado a lembrança. Nessa sessão, Pedro encoraja os leitores da sua carta a recordar importantes recomendações que eram de conhecimento deles. Não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem a saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então Pedro ele exorta hoje a nós a recordarmos daquilo que nós já vivenciamos no passado, porque essa revista é para jovens acima de 18 anos. Então veja que você, jovem, já vivenciou algo no passado, você já pôde cantar nas crianças, já foi da adolescência, então já teve uma experiência. E também, aqueles que estão chegando agora já ouviram falar acerca dos acontecimentos que existiam na igreja e que hoje não acontecem mais. Então aqui nós somos lembrados do quê? Um chamado à lembrança, não uma lembrança negativa, mas sim uma lembrança positiva. Havia questões, havia situações que às vezes o povo ficava meio chateado, havia, mas o Espírito Santo de Deus, eu reitero e digo, o Espírito Santo de Deus tinha muito, muito mais possibilidade de trabalhar no meio do seu povo. A importância da recordação. A recordação é um aspecto relevante na fé cristã. Irmãos, é como nós estamos falando, as pessoas querem recordar de coisas assim que eram abusivas, como o homem usar o chapéu, como a mulher ter várias e várias restrições. Mas veja que através disso tem que existir uma ordem, tem que existir um padrão. É claro, nada pode ser uma coisa assim que pode exatamente imposta no sentido de prejudicar as pessoas. Exageros, acho que a palavra é um exagero. Nada de exagero. A coisa tem que ser tudo muito bem calculada. Então nós temos o quê? Que aí recordar as coisas boas. Recordar aquilo que Deus já fez. Tanto através das escrituras, quando a gente lê as escrituras, como a gente líamos mais, como nós líamos mais a Bíblia, como nós orávamos mais, buscávamos mais a Deus. E hoje, nós temos que fazer um reflexo, ou buscar uma estrutura, que hoje nós podemos estar presente. Claro, mas irmão, mas é tão difícil, é tão complicado, nossa. Mas recorde aquilo que Deus já fez por você. Eu vou recordar aquilo que Deus já fez por mim. Então aqui, pregadores e ensinadores da atualidade devem seguir o exemplo do apóstolo, ainda que venham a ser considerados repetitivos e antiquados. Não pode negar a missão de pregar princípios atemporais da palavra de Deus. O que querem pregar? O bem-estar. Não. Mas a palavra de Deus antigamente era o quê? Era renúncia, era arrependimento, era amar a natureza do Senhor Jesus. Isso que nós temos que recordar. Uma doutrina, um culto de doutrina, era um culto de doutrina. Era um ensinamento da palavra. Alguns faziam abuso de falar de usos e costumes, mas o culto era um culto do ensinamento da palavra de Deus. Então, isso que nós temos que recordar. Eu recordo muito de um pastor que eu tive, e o pastor João Duque, que ele pregava na doutrina, era uma bênção. Eu era muito jovem, mas ia na doutrina, apesar de não compreender muito bem o que ele dizia, porque o nível de conhecimento dele e da forma que ele passava não era qualquer um que entendia. Eu, porém, consegui entender algumas coisas, mas eu me inspirei não somente naquilo que ele falava, mas sim da postura que ele tinha. Então veja, meus irmãos, que a igreja antigamente também era mais cheia nos cultos de doutrina, cultos de Santa Ceia. Hoje as pessoas não
não se preocupa com o culto de Santa Ceia. Eu não vou nem falar do culto, mas não se preocupa. Tanto faz, tanto fez. Se eu tomar ceia esse mês, se não dá, eu tomo outro o mês que vem. Irmãos, então veja a questão de recordar da nossa firmeza na presença de Deus. Jovem, recorde isso. A consciência da morte. Pedro tinha consciência da iminência de sua morte. Brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo. Então hoje também não se fala mais de morrer. Hoje as pessoas não querem morrer. Hoje, Jesus vir arrebatar a igreja, meu irmão, deixa Jesus esperar mais um pouquinho para que eu possa receber aquela bênção que o pregador ministrou, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, que eu vou desfrutar, que eu vou para cá, que eu vou para lá. E ao invés de pensar que o morrer, hoje o crente tem medo de morrer. Tem medo de morrer, tem medo de tudo. Tem medo de fantasma, tem medo, tem medo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós temos que desejar a morte de uma forma assim bizarra, mas não ter medo de morrer. Como não ter medo de morrer? Se Deus hoje quiser me levar, quiser me tomar para si, amém, glória a Deus. O importante é que eu vou para o céu, né? Eu sei, meus irmãos, a saudade é para quem fica. As pessoas que ficam vão sentir saudade, mas a pessoa que vai, ela vai estar com Jesus. Se for estar com Jesus, amém, deseje. Agora, se não for estar, não tem por que desejar isso. Então, nós temos que ter consciência, como o apóstolo Paulo falou, olha, para mim o morrer é ganho e o viver é lucro, né? Então, o apóstolo Paulo estava querendo dizer para quê? Porque enquanto eu estiver vivendo, eu vou continuar servindo a Deus. E se eu morrer, para mim é uma ótima, que eu vou estar com o Senhor. Então hoje nós temos que ter essa consciência. 2. Autenticidade da palavra, um ensino verdadeiro. Por que o apóstolo insiste com seus leitores para que não se esqueçam o que haviam aprendido? Irmãos, quantas coisas nós aprendemos dentro da igreja? Quantas mensagens, quantos ensinos, quantos estudos, a escola dominical. Nossa, irmãos, olha, é uma coisa assim tremenda. A escola dominical é uma bênção. Mas infelizmente, o que está acontecendo nos dias de hoje? Né? O que está acontecendo? As pessoas estão se desviando do ensino verdadeiro. Aquilo que aprendeu não serve mais, é ultrapassado. Irmãos, a palavra de Deus não é ultrapassada. O que estão fazendo ultrapassar é o homem que interpreta mal a palavra de Deus e aplica mal a palavra de Deus, achando que os dias se passam, os tempos se passam, mas agora as pessoas têm uma outra mentalidade, meu irmão. Nós temos que fazer diferente, porque a sociedade, não interessa a sociedade, não interessa o que a palavra de Deus diz. A sociedade que eu falo, não é que nós vamos começar a descumprir as leis, não é que nós vamos começar a defrontar o governo, no sentido, né, por qualquer coisa. Sim, algumas coisas, valorizar a família, claro, nós temos que fazê-lo, mas porém, nós temos que fazer o quê? Um ensino verdadeiro, nós temos que recordar os ensinos verdadeiros que eram falados e que hoje nós podemos pensar nesses ensinos, porque hoje, infelizmente, sabemos como está, mas recordar, falar, viver, não viver o passado, mas sim colocar em prática aquilo que aprendeu no passado. O 2, o testemunho ocular. Pedro reivindica a veracidade da sua mensagem ao colocar-se como testemunha ocular da manifestação divina em Cristo. Irmãos, nós temos que ser essa testemunha. Pessoas que creem no Senhor. Pedro, ele viu Jesus. Né? Pedro, ele viu, por isso que ele é essa testemunha ocular. Nós somos testemunhas de sentir a Deus, de sentir a presença de Deus. Não que ele não sentia, ele sentia. Porém, ele teve a oportunidade de ver Jesus, de estar com Jesus. Então, hoje, nós vemos que nós temos que ter esse entendimento de ser uma testemunha, de estar na brecha, de estar com o Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então, nós temos que ter este desejo no nosso coração de ser uma testemunha. Ah, mas eu não vi Jesus. Não importa, você sente Deus, você sabe que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando comigo, eu sei que quando Deus está comigo, então eu tenho que ser testemunha daquilo que eu já aprendi, dos valores que eu já adquiri. Então isso que nós temos que pensar, o valor da experiência. As experiências com Deus possuem importante valor na vida cristã na medida em que autenticam a veracidade das Escrituras em nós. Irmãos, quantas pessoas hoje já tiveram experiência com Deus, tiveram experiências magníficas com Deus,
E chega um determinado tempo, não sei, viu? E vira de uma certa forma que você fica desacreditado. Meu Deus, não que nós não estamos julgando. Nossa, ela pensava assim, agora está pensando assim. Aprendeu assim a vida inteira, ouvindo, e sendo ensinada, e agora está virando essa questão. Então veja que as pessoas hoje, né, não é somente ter experiência, é ter maturidade, colocar aquilo que aprendeu, a sua experiência em prática. Isso é ter experiência. Com maturidade é ainda melhor. Parte 3, o valor da palavra profética, palavra confirmada. Pedro também diz que devemos estar atentos às palavras dos profetas. Irmãos, não é dos profetas da igreja. Oh, meu Deus, eis que te digo. Não é isso, claro, tem que ser levado em consideração quando é de Deus. Se for da carne, descarta. Mas se for de Deus, você vai sentir que é de Deus, você vai saber que Deus está falando com você. Pelo menos eu sei quando Deus está falando comigo. Então, a palavra dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos, que também são os profetas que profetizaram acerca de algumas coisas do nosso tempo, tem que ser levada em conta. E elas estão se confirmando, a palavra de Deus está se confirmando, as coisas estão acontecendo dia após dia. Então veja que essas coisas que acontecem, essa palavra aqui, ela já está confirmando. Ela já está se confirmando, ela já está se cumprindo. Então cabe a nós fazer com que ela venha se confirmar nas nossas vidas. Parte 2, palavra iluminada. Pedro compara a palavra profética a uma lâmpada que ilumina a escuridão. Uma palavra iluminada, e não somente uma palavra, mas uma postura iluminada, uma postura que faz a diferença. E quando abre a boca, as trevas se dissipam, meus irmãos. Abre caminho nas trevas e a luz resplandece. Então essa tem que ser a nossa mentalidade, esse tem que ser o desejo do nosso coração. Palavra inspirada. O 3. Concluindo o seu raciocínio, Pedro agora explica por que a palavra de Deus é digna de confiança. Irmãos, porque se nós cremos em Deus, se nós temos uma vivência com Deus, ela é a nossa esperança, ela é a nossa vida, pelo menos deveria ser. Então veja que essa palavra ela tem que entrar dentro do nosso ser e fazer morada em nossa vida, para não pecarmos contra Deus. E a nossa conclusão. Concluímos nessa lição que a melhor maneira de ficarmos firmes na fé, sem nos desviarmos da verdade, é relembrando os ensinamentos bíblicos, para refutar as heresias e os modismos que tentam se infiltrar em nosso meio. Devemos estar submetidos ao constante estudo das Escrituras, sabendo que não são elas inspirada, inerrante, infalível e, portanto, confiável palavra do Senhor. É a palavra de Deus que é confiável, é a palavra de Deus que é luz, é a palavra de Deus. Se um homem subir em cima do púlpito e você vê que ele não tem nada a ver, não aceite, porque vai te beneficiar em alguma área, porque nós achamos que não estamos pecando porque determinado falou. Se você sabe que está errado, porque a palavra de Deus que está errada. Ele pode ter interpretado do jeito dele e não está preocupado com nada. Amém? Você ainda que não assina o nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.